Bom dia, pessoal, a paz de Deus com todos e com todas. Como é que vocês estão? Gente, chegando o Dia das Mães, eu quero deixar um recado para todas as mamães e espero criar consciência em algumas mães que às vezes não têm noção do poder das suas palavras, do seu comportamento sobre os seus filhos. Uma vez, voltando um pouquinho, a minha mãe é uma pessoa muito forte. Ela sempre deu um exemplo de mulher guerreira, de mulher batalhadora, trabalhadeira. Enfim, não é perfeita, como todos nós, todas as mães erram. Só que assim, ela nunca deixou se abater por pouca coisa. Mas teve uma época que ela falou assim pra mim, ela falou assim pelo celular, ela não tava morando aqui perto de mim. Ela tava tipo assim, entrando numa certa depressão. E ela falou que não tava com vontade de sair de casa. E a minha mãe, pra não sair de casa, ela não tá nada bem. Porque ela, meu Deus do céu, pensa na pessoa que gosta de bater perna, é a minha mãe. Ontem mesmo ela saiu, foi pra Curitiba, pro Centrão lá, só pra passear nas lojas, né? Quem pode, né? Eu não posso, louvado seja Deus, eu tenho meu trabalho aqui, eu fico presa no meu trabalho aqui. Mas nesse dia que ela falou pra mim assim, que ela não tava com vontade de sair de casa e que tinha vontade de chorar e que parecia que as coisas nada tava dando certo, muitas coisinhas acontecendo, sabe, na vida dela, que tirava a paz dela. Gente, aquilo foi um baque pra mim. Eu, como filha, eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Que a minha mãe tá nessa situação. Eu me responsabilizei pelo sofrimento da minha mãe, porque ela falou assim que ela tava se sentindo sozinha, abandonada lá onde ela tava morando. Aí eu pensei assim, será que eu não cuidei da minha mãe o suficiente por causa da correria? Será que eu não dei atenção suficiente pra minha mãe? Então eu me culpei pelo estado da minha mãe. Lógico que a minha mãe entende que cada um tem a sua correria e tal. Não era todo final de semana que eu tava lá visitando ela. Mas enfim, eu me senti muito mal por isso. Agora vocês imaginam uma mãe que fala na presença do filho que tem vontade de se matar, que tem vontade de tirar a própria vida porque nada faz sentido, porque nada dá certo. Gente, isso coloca uma carga tão pesada sobre os filhos, tão negativa sobre os filhos, que infelizmente isso vai influenciar muito, muito mesmo a vida dos filhos. Pode ser, né, que o filho não chegue nessa situação também. Mas infelizmente nós somos espelhos dos nossos filhos. Nós somos o exemplo mais próximo do que é sobreviver, do que é viver, do que é batalhar. Então, nós somos sim uma influência muito grande dos nossos filhos. E eu sei que às vezes, né, o Gabriel, por exemplo, às vezes estava desanimado com alguma coisa no trabalho, que ele vinha conversar comigo e às vezes eu animava ele, falava, não filho, vai dar certo, vamos achar uma solução, ou troca de serviço, enfim. Eu sempre foquei na solução, né, dos problemas. Mas muitas vezes ele fala assim pra mim, ele fala, nossa mãe, eu admiro muito você, e eu não tô falando isso pra me engrandecer jamais, mas ele fala pra mim, eu admiro você porque
você tá sempre inventando algo diferente, sempre assim, disposta e, né, correndo atrás das coisas. Então, gente, nós somos exemplos para os nossos filhos. Por mais que às vezes a gente não tá bem, porque tem dia que a gente não tá bem, tem dia que eu não tô bem. Eu penso assim, essa é o meu filho, e eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro de colocar a carga dos meus problemas nos meus filhos. E isso tem uma consequência muito grande que eu tô vendo isso ainda. Hoje em dia ainda tem consequência, hoje em dia ainda reflete hoje em dia da carga de quando eles eram pequenos, que eu coloquei sobre eles, de desabafar com eles os problemas conjugais, deles me pegar chorando, sabe? E isso traz um efeito muito negativo na vida dos nossos filhos. Então, eu queria falar sobre a responsabilidade de ser mãe, a responsabilidade de demonstrar para os nossos filhos que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar de desemprego, apesar da enfermidade, apesar de tudo que possa estar acontecendo na sua vida, a gente tem que pensar assim que para Deus tudo tem solução. E se a gente está passando por algum processo, nós temos que ter essa consciência para a gente poder passar isso para eles, tá? Não é do nada assim que isso acontece. Nós temos que ter consciência que tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. Deus permite da gente passar coisas na nossa vida, como diz a irmã que teve aqui em casa essa semana, não é por quê, mas é pra quê. Tudo tem um propósito, tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. E a gente tem uma escolha, ou você sentar e lamentar pelas coisas que não deram certo, ou você erguer a cabeça e agradecer pelas coisas que já deram certo e pelas coisas que você está buscando, pela força, pela saúde, pelos sonhos, pela capacidade de sonhar. Por isso você deve ser grato. Se você parar para analisar, você sempre vai ter o que agradecer, sempre. E isso a gente tem que mostrar para os nossos filhos, porque não é fácil, gente. O mundo lá fora, conviver com pessoas, trabalhar com pessoas, não é fácil. A gente vai ter dificuldade, a gente tem que estar bem aqui dentro, para transbordar isso para outras pessoas. Só que se nós, pais e mães, se a gente não é uma boa influência para os nossos filhos, com certeza eles vão ter muito mais dificuldade lá fora, com certeza eles vão sofrer muito mais lá fora, porque não vão saber lidar com certas situações que, infelizmente, gente, ops, peraí. Gente, continuando aqui, eu tenho que finalizar para atender o meu cliente ali. É a responsabilidade. Eu queria enfatizar o tamanho da responsabilidade que a gente tem como mãe, como pai, sobre a vida dos nossos filhos. É muito maior do que você imagina. É muito mais do que só colocar arroz e feijão e vestir os nossos filhos. É muito mais do que isso. Influencia psicologicamente, fisicamente, tudo que a gente convive com eles. Então, pense na responsabilidade. Pense no que você está fazendo com o psicológico dos teus filhos, tá? E, gente, ame. Se você não sabe o que fazer, só ame os seus filhos. Mas não é aquele amor que não põe limites, não é aquele amor que deixa fazer o que quer. Esse não é amor, isso é comodismo, tá? O amor, ele luta pelo bem dos nossos filhos, tá bom? Mas é muita coisa que eu queria falar, mas eu tenho que atender meu cliente, gente, é assim, corrido. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.